vida, ver renascidas as suas forças e que a sua palavra possa dar frutos nos locais onde estão implantados. Em nome do teu filho amado, eu te peço e agradeço com perdão dos nossos pecados. Amém. Como é bom termos a alegria do Senhor, o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Espero que os irmãos estejam todos alegres. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Temos comunhão uns com os outros, mas principalmente Deus sempre à frente do nosso coração. E então vamos cantar um hino antigo: alegrei-me, a alegria de pertencer. Nós estamos alegres de pertencer ao Senhor. Vamos dizer isto com um canto. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, bom Pai. Nós nada merecemos, a Tua palavra é clara e diz que nós nada merecemos, que estamos mortos nos nossos espíritos e pecados, mas Tu nos dás vida através de Jesus Cristo. Obrigado por Tua grande salvação. Te pedimos, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito para o culto também desta manhã e que tudo seja para Tua honra e glória, pois Tu mereces tudo da nossa parte. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na quinta-feira tivemos no nosso culto e falámos de um tema que a todos preocupa. Segundo parece, um dos elementos que nós iremos a todos os dias, que vai aumentar muito, porque devido à seca, devido a todas estas coisas, ele irá aumentar. Falámos da inflação. E interessante que Deus, o homem não tem desculpa nenhuma na presença do Senhor. Nós não temos desculpa nenhuma, porque o nosso Deus continua a dar de graça a salvação. E é isso que nós vamos ver só pelos textos. A salvação, antes, tudo pela graça que o Senhor nos deu. Continua a dar pela graça, mas um dia a porta da graça vai fechar. E graças a Deus que nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E vamos ver alguns textos que nos
mostra, tanto anteriormente como agora nos nossos tempos, tanto para os antigos como para os contemporâneos do nosso tempo. Deus continua a dar a salvação de graça para aquele que quiser. Deus está de braços abertos. Continuamos, talvez nós estamos a falhar de não falarmos mais do grande amor de Deus a todas estas almas que precisam de Cristo. E então nós vamos ver. Eu vou pedir à Célia, por favor, para que abra Isaías no capítulo 1, verso 18. Estamos a falar em Isaías e é interessante. Os contemporâneos do tempo, ou os nossos contemporâneos agora, dizem, estudam a palavra de Deus, dizem que Isaías, que é a Bíblia em miniatura. Ou seja, toda a tipologia, Isaías escreveu ali há temas interessantes. E é interessante também, porque o livro tem 66 capítulos, como os irmãos sabem. E os livros de toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, são 66. 39 no Velho, os irmãos sabem, 27 no Novo, não é? Também há alguém que chama o Evangelho segundo Isaías, ou seja, o Evangelho de Isaías, por causa das palavras que ele escreve. E é interessante que Deus pôs no coração para Isaías escrever aquilo que nós vamos ouvir. Isaías escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Deus inspirou a escrever isto que nós vamos ler. Isaías 1,18, se faz favor, mantém. Então diz ali assim, reparem o preço da salvação. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui há uma promessa. E essa promessa é feita em Jesus Cristo, capítulo 55 de Isaías também, irmã, verso 55 de Isaías, verso 1. Qual é o livro? A promessa daquilo de Cristo, 55, capítulo 55, verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai no meio, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Era a promessa do Senhor Jesus Cristo, os irmãos leiam o contexto do capítulo do nosso irmão. De graça, porque o sangue de Jesus Cristo, o que é que ele faz? Nos purifica de todo o nosso pecado. E nós, graças a Deus, que temos um Deus maravilhoso para cada um de nós. Entretanto, Paulo continua agora em Coríntios, no capítulo 6, verso 20, de 1 aos Coríntios. Por favor, desculpem, mas têm que, para verem o preço da salvação continua de graça. Quer haja muito dinheiro, quer não haja muito, seja pobre, seja rico, todos têm possibilidades de aceitar o Senhor no coração. Porque fostes o quê? Comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, o sangue de Jesus Cristo. O preço. E saíste já agora o 7, 16, como estou a ler, 7, 18, 23, 7, 23. Primeiro aos Coríntios. Já está. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Graças a Deus que nós somos escravos do Senhor, ou escravos por outro. Ele é nosso amigo, nosso irmão, e é tudo para nós, o Senhor. E então vamos todos agradecer, vamos ficar todos em pé quem puder, naturalmente, alguns não podem. Obrigado, Jesus. Vamos todos cantar este livro. Obrigado, Jesus.
foros muito antigos que muitas vezes não esquecemos, têm uma teologia muito profunda, têm realmente coisas extraordinárias, muitas vezes estamos a esquecer desses foros. E nós escolhemos alguns que tínhamos lá muito antigos. Um foi o pastor espanhol, agora o pastor Guarda, depois nos cantou depois da tempestade da ignorância, como é que ele chamava que esteve no seminário, o pastor espanhola, o Herrera, cantou esse corinho já há muitos anos e que nos deixou naqueles tempos. E hoje era, e se eu ganhar o mundo e perder Cristo? Não é? Então eles conhecem, não é? Se ganhar o mundo e perder Cristo. Só então vamos recordá-lo, porque ele está a tratar muito tempo. Então vamos cantar, porque realmente o que nos importa, como disse o Senhor, aquele homem que andava a alargar os celeiros, e agora com a alma farta, agora tu tens tudo para a tua vida, tudo para comer aqui. E o Senhor disse, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? Nós não somos nada. Eu conheci um jovem que esteve a falar comigo um dia lá no meu trabalho e daí a pouco tempo vieram-nos dizer que ele tinha partido, um homem que estava a falar tão bem, um jovem que está a falar tão bem, e de repente o Senhor chamou. Nem eu nunca contei, nem ele nunca contava que tinha partido. Quando me disseram, até fiquei com dúvida. Depois chorava, foi ele. Mas ele esteve aqui a falar comigo. Nada é nosso. A vida não nos pertence. Mas o Senhor dá-nos vida e vida com abundância, porque a nossa partida daqui é para estar com Ele. Ele promete e não falha. Ele promete e não falha, não é? E nós devemos dar graças ao Senhor. Então, se eu ganhar o mundo e perder Cristo, que proveito para mim será? Se entregar o corpo aos vistos prazeres, qual o prémio que dá? Se tiver a Cristo como amigo, se eu confiar em seu poder, Ele promete sempre andar comigo e tornar feliz o meu viver. Eu estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Nós vamos cantar. Depois da tempestade vem a bonança
descanso e paz. Se a Cristo suplicares misericórdia, Ele te ouvirá. Então podem vir hóspedes do inimigo para te abalarem, não vencerão aquele que a te habilita a triunfar. Não é? Então vamos confiar no Senhor. Estás-nos a dar esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos na tua casa de oração, com o propósito de vir-te louvar, adorar, sempre bem dizer acima de todas as coisas, Pai, porque só tu o mereces. Tu és o único Senhor, o nosso Deus, Pai. Obrigado, Pai, porque um dia também nos chamaste, Pai, e resgataste-nos do pecado, Pai. Queremos te agradecer por tão grande salvação que tu nos ofereceste, que nós não somos merecedora dela, mas obrigado pela tua grande compaixão e o teu grande amor que tens para connosco. Nesta hora também queremos te agradecer também sempre por estes dízimos, estas ofertas. Pedimos sempre, Pai, que sejas tu o nosso orientador, Pai, que nós possamos, aqui a tua igreja, possa aplicar bem estas verbas, que elas possam ser bem aplicadas na beneficência, na manutenção do teu tempo, e ajuda-nos, Pai, a poder crescer em espírito e em verdade. No nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, isto pedimos e tudo agradecemos a ele perdão dos nossos pecados. Amém. Nós queremos só dizer uma coisa que as pessoas vêm à frente, que nós vamos visitar em Montefilia. E ela mandou beijinhos para toda a igreja. Nós encontrá-la razoavelmente bem para a primeira idade e as doenças que ela tem. Ela teve muito mal em outros tempos, assim que quando eu fui lá ver, teve muito triste e abalado, mas agora, graças a Deus, ela está. Ela manda cumprimentos por todos, tem saudades de todos, cantamos alguns coros com ela e ela ainda conseguiu cantar um coro sozinha, porque eu perguntei-lhe, vocês coro, e ela começou e cantou até ao fim, com muita dificuldade, ela está, mas graças a Deus, e nós damos muita graça ao Senhor e vamos continuar a orar pela nossa irmã. Damos o fim da nossa vida, só o Senhor o sabe, podemos ir mais novos, podemos ir mais velhos, porque é um segredo que Deus tem para cada um de nós, não é? Graças a Deus por ela estar bem. Pronto. Bom dia mais uma vez.
Os irmãos já fizeram algum pacto com alguém? Já fizeram algum acordo? Já entraram? Os irmãos sabem o que significa OTAN? OTAN, no Brasil nós chamamos NATO. É um tratado, é uma aliança, não é isso? E ela tem que ser respeitada. Assim também, quando nós olhamos para a mesa do Senhor Jesus, ela nos fala de uma aliança. Ela nos fala de um pacto que foi feito entre Cristo e o seu povo. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, mas eu vou queria refletir apenas no versículo 28. Depois nós vamos para a administração da ceia, e vai ser algo muito breve, prometo para os irmãos. Diz assim o texto, Mateus 26, a partir do 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos lá. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine e que tu fales aos nossos corações, para que possamos aplicar a tua palavra às nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pregar 2 domingos seguidos sobre a ceia é muito complicado. A ceia é sempre um desafio. Na semana passada, nós vimos sobre o que nós estávamos proclamando. E hoje eu quero falar sobre o pacto que é feito. E Jesus diz assim: esse é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Então a pergunta é: qual é o antigo pacto? Quando nós lemos aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou a Escritura hebraica, nós vemos o pacto de Deus sendo reestabelecido no decorrer da Escritura. Mas o pacto começa lá com Abraão, e aí depois ele vai para o Êxodo e vai se estender depois em toda a Escritura, Deus renovando. Então vamos primeiro em Gênesis, no capítulo 15, que versículo 18. Capítulo 15 de Gênesis é muito interessante, porque mostra um homem que estava caminhando com Deus, que aprendeu a amar a Deus, que recebeu uma promessa de Deus, mas ele disse: olha Deus, algo está incompleto. Tu me fizeste uma promessa de que eu vou ter um filho e o menino não chega. Como é que é isso? Porque quem vai herdar tudo que eu tenho vai ser o meu escravo. E aí Deus chama Abraão. Vejam, é muito bonito, porque a conversa começa dentro da cabana de Abraão, dentro da sua tenda. Veja, o versículo 1 até o versículo 4, eles estão dentro da tenda. Eu não sei como é que Abraão está tendo essa conversa ali, não sei se Sara estava do lado dele, mas ele está conversando com Deus. E no versículo 5, Deus disse: olha, vamos lá para fora, eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele disse assim: olha aí as estrelas, se é que tu pode contá-las, contas. Porque
assim vai ser a tua prosperidade. E diz: olha, Abraão, eu creio nessa promessa. Aí Deus diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus. Aí depois Deus diz assim: toma uma novilha, uma cabra, corta em pedaços. E aí ele partiu, ele faz aqui isso. Aí depois entra, as aves descem, Abraão vai enxotando. Cai um sono sobre Abraão. E aí Deus vai falar com ele. E Deus entra numa aliança com Abraão. E o versículo 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A aliança abrâmica, a antiga aliança, ela é fundamentada naquilo que diz: ele creu no Senhor. Essa é a primeira aliança. Ele creu no Senhor. De novo, quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós vamos perceber no capítulo 24, que a partir do versículo 7, Moisés tomou o livro da aliança, leu ao povo, e o povo disse assim: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O que nos diz a Escritura sobre a aliança? Primeiro, o acordo feito entre Deus e o povo exige um sacrifício. Quando nós olhamos a Escritura, o pacto sempre exige um sacrifício. Abraão teve que sacrificar um bezerro. Aqui Moisés, nós olhamos o contexto, ele vai sacrificar, vão ser feitos sacrifícios. Ele erigiu o altar, foi feito o sacrifício, eles ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor de novilho. E depois Moisés pega o sangue e vai aspergir, dizendo que esse sangue é o sangue da aliança. Agora Jesus diz que é uma nova aliança. Então, não esqueçamos isso. Quando Jesus fala da nova aliança, a aliança antiga, ela é fundamentada no sacrifício de animais. Um compromisso de Deus com o seu povo. De Deus abençoar o seu povo. É um compromisso do povo obedecer a palavra de Deus. E por que esses animais? Por que acontecer isso? Porque dizia o seguinte: aquele que quebrar a aliança deve acontecer com ele o que foi feito com o animal. Deus nunca quebrou sua aliança, o povo sim. Mas aí o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, vai falar da nova aliança. Versículo 31 em diante. Ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa nova aliança profetizada por Jeremias acontece em Jesus. Ele disse assim: esta é a nova aliança no meu sangue. Então o que Jesus está dizendo para nós hoje? Primeiro, eu sou
sacrificado para fundamentar a aliança. A aliança, o pacto de Deus convosco é feito no meu sangue. E esse pacto é inviolável. Jesus está dizendo que Ele aceita ser sacrificado por mim e por ti. Segundo, conforme diz o profeta Jeremias, essa aliança tem a ver e indica que nós recebemos o perdão de Deus. Veja, o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, diz assim: perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Na nova aliança, no sacrifício de Jesus, simbolizado nesse ato aqui, nós estamos afirmando: eu fui perdoado por Deus. Eu fui perdoado por Deus. Todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro, já estão perdoados. Porque a aliança dele é inviolável. Terceira, e eu falei que você bem rápido, por isso eu não estou desenvolvendo as ideias. Terceira realidade, ele diz o seguinte: nós somos o seu povo. A nova aliança faz com que eu e tu sejamos povo de Deus. Isso fica tão bonito na linguagem de Pedro, porque Pedro diz assim: vocês que não eram povo, agora sois povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. Através do quê? Do sacrifício, do sangue de Cristo, da nova aliança que acontece em Cristo Jesus. Que não é uma aliança feita com o povo de Israel somente, mas é com todo o universo. E por último, essa nova aliança, além de dizer que nós somos povo de Deus, ela diz o seguinte: que nós conhecemos a Deus. Isso é tão bonito. Ele diz assim: firmarei, imprimirei na mente deles as minhas leis, também no coração eles escrevereis, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não vai ser preciso ninguém mais dizer: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Aquilo que Jesus fez quando ele diz aqui em Mateus: este é o sangue da nova aliança. Ele está dizendo: quando eu participo desse momento, eu posso dizer: eu conheço a Deus e eu sou de Deus conhecido. E eu fui perdoado por Deus. Será que nós temos essa percepção de que Deus fez esse pacto conosco através do sangue de Jesus Cristo? Quando nós estudamos a história de Portugal, os portugueses têm orgulho de afirmar isso, que tem o pacto mais antigo celebrado entre as nações, entre Portugal e Inglaterra, que vale até hoje, que nunca foi anulado. Mas nós temos o mais antigo ainda, que é celebrado entre Deus e nós. Uma aliança inviolável. E essa aliança faz com que nós tenhamos o direito de ser povo de Deus. Essa aliança faz com que os nossos pecados sejam perdoados e tenham sido perdoados. Essa aliança faz com que nós conheçamos a Deus. Nós temos esse conceito em mente, essa realidade bem presente na nossa vida. Vejam, pecados perdoados, somos povo de Deus, conhecemos a Deus através
do sangue de Jesus Cristo. Todas as vezes que celebrarmos a ceia, todas as vezes que passarmos por esse texto de Jesus, que nós possamos lembrar disso. Deus me ama de tal maneira que derramou o seu sangue para morrer no meu lugar. Moisés diz que o sangue foi aspergido lá em Êxodo. Vejam, ele aspergiu o sangue. Ele diz: esse sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. É uma aliança que Deus fez conosco. No seu sangue. Que possamos celebrar sempre. Que possamos olhar sempre para Jesus como aquele que nos faz conhecer a Deus. Como aquele que através de quem os nossos pecados foram perdoados. Que nós possamos ter isso em mente. E possamos olhar para Ele dizendo: eu o conheço como Deus da minha vida, e sou conhecido dEle como seu povo. Porque na aliança que Ele fez comigo, Ele me tornou seu povo. Amém? Eu não sei quem é que vai ajudar a distribuir as ceias. A Glaucia está lá dentro, está aqui o Cláudio. Então eu vou chamar o Cláudio aqui à frente, ele vai nos ajudar. A irmã Fernanda, nós vamos cantar o 142, que é mais fácil. E eu vou pedir que os irmãos cantem, porque, como percebem, eu estou tossindo bastante, estou fazendo esforço para ver se não perco a voz. Senão os irmãos, já é ruim eu cantando com a voz normal, roupa, então. Mas antes de cantarmos, nós vamos orar, porque o texto diz que o Senhor Jesus, eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e abençoou, depois tomou o cálice e deu graças. Gratidão pelo que Deus fez e faz. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela ceia, agradecendo pelo pacto que Ele fez conosco. E todas as vezes que nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo: Senhor, o pacto continua válido. O pacto continua válido. Então nós vamos orar com o nosso irmão Cláudio. Nosso Pai, nosso Deus, Senhor, obrigado, Pai, por esta aliança que fizeste conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que foi feito na cruz, Senhor, pelo Teu Filho, derramando o Seu sangue, Senhor. Sem Ele nós não poderíamos chegar a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos diárias e por estar sempre connosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a honrar-Te, a glorificar-Te e a fazer sempre a Tua vontade. E obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho. Amém. Então vamos cantar o hino 142, enquanto o Cláudio vai estar distribuindo, irmãos. Oh
texto diz que o Senhor Jesus, ele, enquanto estava comendo a Páscoa, ele tomou um pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, e isto é o meu corpo. Portanto, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo e do pacto que ele fez conosco, comamos o pão. E o texto segue dizendo que ele depois tomou o cálice. E ele deu aos seus discípulos, depois de ter dado graça, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Em reconhecimento de que a aliança de Deus está válida, o seu pacto ainda é válido para conosco. Reconhecendo que os nossos pecados foram perdoados através do seu sangue. Reconhecendo que nós somos povo de Deus. Reconhecendo que nós conhecemos o Senhor e em memória dele, bebamos o cálice. Nós vamos cantar de novo o 142, enquanto o Cláudio vai recolher os cálices, e depois nós vamos orar encerrando o nosso culto. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado pelo teu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos e queremos suplicar, Pai, que o teu amor, a tua graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino seja com esta igreja
e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o cantor.